O Brasil inteiro parou. A notícia explodiu como uma bomba e tomou conta das redes sociais, telejornais e grupos de WhatsApp. Alexandre de Moraes, o homem que acreditava ter controle absoluto sobre tudo e todos, agora era um foragido sem destino. A viagem deveria ser tranquila. Um simples voo para Chicago com sua família, longe dos holofotes, longe da política. Mas no instante em que pisaram no aeroporto, a farsa ruiu. Os agentes de imigração dos ESA já os esperavam. O semblante tranquilo de Moraes se desmanchou no instante em que os passaportes foram entregues. O agente conferiu os documentos, digitou algo no sistema e então, silêncio. Um olhar rápido entre os oficiais, um sussurro no rádio e de repente, tudo mudou. Senhor Moraes, seu visto foi cancelado. O senhor e sua família não podem entrar nos Estados Unidos. A frase atingiu Xandão como um soco. Sua esposa se segurou no braço dele, os olhos arregalados, sem entender. O filho tentou argumentar, mas os agentes não cederam. A ordem era clara. O todo-poderoso juiz brasileiro, acostumado a decidir o destino de milhões, agora era tratado como um cidadão comum. Ou pior, um indesejável. Enquanto isso, do outro lado do continente, um jovem político brasileiro surpreendia o mundo com uma decisão histórica. Nicolas Ferreira, um dos maiores nomes da nova direita, estava diante de uma oportunidade única, um green card oferecido pelos Estados Unidos. Com ele poderia viver no país da liberdade, longe do Brasil, longe dos problemas. Mas sua resposta chocou a todos. Eu não posso aceitar. Nicolas recusava um passaporte dourado para lutar pelo seu país. Enquanto uns eram expulsos, ele escolhia ficar. E o motivo? Esse vai te surpreender. E você também comemorou ao ver Xandão sendo expulso dos Exaslã? Comenta aqui embaixo, fora, e deixa a tua opinião. E se você ficou feliz em ver que Nicolas Ferreira recusou o Green Card para lutar pelo Brasil e ser a esperança de mudança para o nosso povo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O motivo por trás dessa decisão começou a ser revelado pouco a pouco, e quando veio à tona, o Brasil inteiro entendeu a gravidade da situação. Fontes ligadas ao Departamento de Estado do ESA confirmaram que Alexandre de Moraes não era bem-vindo no país. O motivo? Denúncias de violações à liberdade de expressão e censura. Sim, o homem que passou anos perseguindo opositores, derrubando perfis, censurando jornalistas e silenciando vozes contrárias, agora estava sendo silenciado pela maior potência do mundo. A notícia se espalhou como fogo. A mídia tradicional tentava controlar a narrativa, mas era impossível esconder a verdade. Xandão, que sempre se viu como guardião da democracia, agora era tratado como uma ameaça a ela. Para muitos, essa foi a maior prova de que o mundo estava de olho no Brasil. O império da censura estava começando a ruir. Brasília entrou em colapso. O Planalto tentou contato imediato com Washington, pressionando por uma explicação, mas o silêncio era ensurdecedor. Nenhuma ligação era retornada, nenhum posicionamento oficial era dado. Os evangélicos simplesmente ignoraram o governo brasileiro, como se já soubessem que não havia mais nada a ser discutido. Enquanto isso, Xandão e sua família eram escoltados para o primeiro voo de volta ao Brasil. O homem que tanto julgava, agora era julgado. No exato momento em que Alexandre de Moraes e sua família eram barrados em solo americano, sendo escoltados de volta para o primeiro voo de retorno ao Brasil, uma notícia completamente oposta explodia no cenário político nacional. Enquanto um era rejeitado, outro estava sendo convidado a entrar de braços abertos. Em Brasília, sob o olhar atento de parlamentares e da imprensa, o embaixador dos Estados Unidos subia ao púlpito em uma reunião especial no Congresso. O silêncio no plenário era absoluto. Todos aguardavam o motivo de sua presença. Então, sem rodeios, ele fez um anúncio que ninguém esperava. Os Estados Unidos estavam oficialmente oferecendo um green card para Nicolas Ferreira. Sim, o jovem deputado conservador, um dos maiores opositores da esquerda brasileira, estava sendo convidado a viver na terra da liberdade, na nação mais poderosa do planeta. Uma reviravolta inacreditável. Uma jogada que pegou a esquerda de surpresa e fez a direita vibrar. O contraste não poderia ser mais gritante. No mesmo dia em que Alexandre de Moraes era impedido de pisar no ESA, Nicolas Ferreira recebia um passe livre para viver como cidadão americano. As câmeras das emissoras de TV focaram no rosto de parlamentares da esquerda que cochichavam entre si, visivelmente desconfortáveis. O que isso significava para o Brasil? Por que, entre tantas figuras políticas, os Estados Unidos escolheram justamente Nicolas Ferreira para essa oferta?
Para a esquerda, aquilo era um escárnio. Para a direita, uma clara mensagem de que o mundo já enxergava quem estava do lado da liberdade e quem representava o autoritarismo. A repercussão foi instantânea. Redes sociais entraram em colapso. Hashtags começaram a surgir em velocidade recorde, e a população rapidamente percebeu o simbolismo por trás desse momento. De um lado, um homem que construiu sua carreira silenciando opositores e perseguindo adversários políticos. Do outro, um jovem que se tornou a voz de uma geração que luta pela liberdade e pelos valores conservadores. Um era expulso, o outro era convidado. Enquanto parlamentares da esquerda tentavam esconder o incômodo, Nicholas permaneceu tranquilo, observando o plenário sem demonstrar nenhuma reação exagerada. Ele já esperava algo grande, mas nem ele poderia imaginar o impacto que aquele anúncio teria. O embaixador reforçou que o Green Card era um reconhecimento dos valores que Nicholas representava. Os Estados Unidos estavam deixando claro, eles estavam de portas abertas para aqueles que defendem a liberdade de expressão, a democracia real e a luta contra o autoritarismo. A imprensa brasileira ficou sem saber como reagir. Alguns veículos tentaram minimizar a importância da oferta, tratando-a como algo corriqueiro, mas o público sabia que não era. Afinal, um político brasileiro conservador sendo reconhecido por um dos países mais influentes do mundo não era algo que acontecia todos os dias. E o mais surpreendente ainda estava por vir: a resposta de Nicholas. O silêncio no Congresso era ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para Nicholas Ferreira, que permanecia sentado, segurando o microfone com uma expressão firme e tranquila. O embaixador dos Estados Unidos havia acabado de lhe oferecer o Green Card, um passe livre para viver no país mais poderoso do mundo, longe da instabilidade política, da perseguição e da censura que dominavam o Brasil. Uma oportunidade que muitos considerariam irrecusável. Mas ali, diante das câmeras, dos parlamentares e de milhões de brasileiros que acompanhavam a cena, Nicholas fez o impensável. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó e olhou diretamente para o embaixador. O Congresso inteiro prendeu a respiração. Ninguém sabia o que ele iria dizer. Então, com a voz firme e sem hesitação, ele respondeu: "Eu agradeço essa oferta, mas eu não posso aceitar." O impacto foi imediato. Era como se uma bomba tivesse explodido no plenário. Alguns aliados arregalaram os olhos, sem acreditar que ele estava recusando uma chance tão única. Outros permaneceram calados, esperando que ele explicasse sua decisão. Já os opositores torciam para que ele aceitasse e deixasse o Brasil de vez. Mas não foi isso que aconteceu. Nicholas deu um passo à frente e continuou: "Eu não lutei por liberdade no Brasil para fugir do meu próprio país. Eu quero continuar aqui porque um dia quero ser presidente e mudar essa nação." O Congresso veio abaixo. Uma onda de aplausos tomou conta do salão. Era mais do que uma resposta. Era um posicionamento histórico. Nicholas Ferreira não estava interessado em uma saída fácil. Ele tinha um compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. Os parlamentares da esquerda, que antes cochichavam animados, agora olhavam uns para os outros, visivelmente desconcertados. Eles esperavam que Nicholas aceitasse e deixasse o país, abrindo espaço para que a nova direita perdesse força. Mas ao contrário, ele reafirmava seu compromisso com o Brasil e dobrava sua aposta. As câmeras focaram no embaixador americano, que sorriu de leve e assentiu com a cabeça. Ele sabia que Nicholas recusaria. Os ESWA haviam oferecido o Green Card como um reconhecimento da sua influência, mas também como um teste. E Nicholas Ferreira havia passado com louvor. Enquanto os aplausos ecoavam pelo plenário, alguns jornalistas trocavam mensagens freneticamente. A recusa do Green Card por Nicholas Ferreira era um golpe para a esquerda e um verdadeiro terremoto político. Em menos de uma hora, o nome do deputado estava entre os assuntos mais comentados do Brasil, mas o mais interessante estava acontecendo nos bastidores. Parlamentares da base governista estavam furiosos. Afinal, enquanto Alexandre de Moraes era expulso dos Estados Unidos por violações à liberdade de expressão, Nicholas Ferreira estava sendo reconhecido por sua luta pela democracia. Era um contraste humilhante para a esquerda. Os microfones ainda estavam ligados quando um deputado da oposição foi flagrado resmungando: "Esse moleque é perigoso." E ele tinha razão. Nicholas não era só um deputado popular. Ele estava se consolidando como um líder político capaz de mobilizar multidões. A resposta de Nicholas marcou um novo capítulo na política brasileira.
Enquanto alguns insistiam em controlar a narrativa pela força e pela censura, ele provava que o futuro pertencia a quem falava a verdade, sem medo e sem amarras. A tensão era palpável. Do outro lado da cidade, Alexandre de Moraes estava recluso em seu gabinete, cercado por ministros e aliados do governo. Os celulares não paravam de vibrar. Chamadas urgentes chegavam de todas as partes, mas não havia uma resposta clara para o que estava acontecendo. O maior juiz do Brasil, que se orgulhava de seu poder absoluto, agora era um homem encurralado. A expulsão dos Estados Unidos não era apenas um revés diplomático. Era um golpe direto na sua imagem e na narrativa que ele havia construído ao longo dos anos. A esquerda entrou em modo de contenção de danos. A mídia alinhada ao governo tentava a todo custo minimizar o impacto da notícia, alegando que tudo não passava de um erro burocrático, uma decisão administrativa sem grandes implicações. Mas ninguém comprava essa desculpa. A pergunta que pairava no ar era inevitável. Se Moraes era realmente um defensor da democracia, por que os EU o expulsariam? O silêncio das autoridades americanas só tornava tudo ainda mais constrangedor. Nos bastidores, os ministros do STF estavam inquietos. Alguns tentavam pressionar o Planalto para uma resposta oficial do ESO, mas a Casa Branca permanecia em silêncio. O Brasil estava sob os olhos do mundo, e isso era algo que nem mesmo a máquina de narrativas da esquerda poderia reverter. Os corredores do Supremo Tribunal Federal, normalmente um ambiente frio e calculado, agora estavam em polvorosa. O que deveria ser um simples passeio de Moraes pelos Estados Unidos havia se transformado em um dos maiores vexames da história política recente. Enquanto isso, Nicolas Ferreira estava em ascensão. Sua recusa ao Green Card não apenas demonstrava um compromisso inabalável com o Brasil, mas também mostrava ao mundo um contraste gritante entre dois personagens. De um lado, Moraes, o magistrado rejeitado pela maior potência do planeta. Do outro, Nicolas, um jovem político que não apenas era bem-vindo, mas que também tinha a dignidade de recusar o convite. Em poucas horas, a resposta de Nicolas já tinha viralizado. O vídeo do momento exato em que ele recusava o Green Card estava em todos os lugares. Perfis conservadores, canais de notícias independentes e até veículos estrangeiros estavam comentando a decisão do deputado. Ele havia provado que sua luta era legítima, que não estava em busca de vantagens pessoais, mas sim de uma verdadeira transformação no Brasil. A esquerda, que sempre tentou rotular Nicolas como um político de redes sociais, percebeu tarde demais que ele havia se tornado um fenômeno real, um nome com força política e apoio popular de verdade. O nome de Nicolas dominava os trending topics, enquanto Moraes era alvo de memes e deboches. O contraste entre os dois não poderia ser mais forte. Enquanto um representava a nova direita ascendente, o outro simbolizava um sistema em colapso, que começava a perder o controle da narrativa. Dentro do STF, Moraes tentava manter a compostura. Ele sabia que o momento era crítico. Seu nome estava atrelado a uma das maiores crises diplomáticas já vistas, e qualquer movimento errado poderia piorar ainda mais a situação. Mas o pior ainda estava por vir. A notícia da sua expulsão já tinha atravessado fronteiras, e agora veículos internacionais começavam a reportar o caso. Jornais conservadores nos ESO e na Europa destacavam que a decisão do governo americano era uma resposta clara às suas ações no Brasil. Mas o que era um desastre para Alexandre de Moraes se tornava um trampolim para Nicolas Ferreira. O deputado agora era visto como um líder que poderia, em um futuro não tão distante, disputar voos ainda maiores na política nacional. Ele recusou a oferta mais tentadora que qualquer brasileiro poderia receber, porque sabia que sua missão era maior do que uma vida confortável no exterior. O público sentiu isso, e o apoio ao jovem político crescia de forma exponencial. A reação da base governista não poderia ser mais desesperada. Parlamentares alinhados ao Planalto começaram a soltar declarações na tentativa de inverter a narrativa. Disseram que a recusa de Nicolas era puro teatro, que ele sabia que nunca conseguiria um visto permanente nos NCSUA, que tudo aquilo era uma jogada de marketing. Mas o problema é que a verdade já tinha sido escancarada. Se fosse apenas um golpe publicitário, por que os Estados Unidos fariam uma oferta tão clara e direta? A narrativa da esquerda estava ruindo-me, e eles não sabiam como conter os danos. As redes sociais continuavam pegando fogo. Os brasileiros estavam enxergando algo que a mídia tradicional tentava esconder há anos. O poder estava mudando de mãos.
Nicolas não era apenas um deputado jovem e promissor. Ele estava se consolidando como um símbolo de resistência contra o autoritarismo e a censura. Enquanto Moraes tentava desesperadamente costurar alianças para salvar sua imagem, Nicolas ganhava apoio popular de maneira orgânica. E isso era algo que Brasília não poderia controlar. A explosão foi instantânea. As redes sociais entraram em ebulição, e o Brasil inteiro começou a comentar o episódio. Em poucos minutos, o nome de Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira dominava os trending topics, e uma verdadeira guerra de narrativas começava a se desenrolar diante dos olhos do mundo. Mas desta vez, a esquerda não tinha controle sobre a informação. A censura, tão usada para calar vozes conservadoras, não foi capaz de impedir o que aconteceu naquele dia. As hashtags Fora Moraes e Nicolas Presidente cresceram a uma velocidade absurda, ultrapassando qualquer tentativa da velha mídia de manipular a opinião pública. Milhões de brasileiros estavam compartilhando, comentando, viralizando memes e vídeos, todos rindo da situação em que o ministro havia se metido. O homem que sempre se colocou acima do bem e do mal, que censurava opositores e que usava o sistema para silenciar críticas, agora se via escancarado diante do mundo como um indesejado. E os memes não perdoaram. Frases como, primeiro foi o Elon Musk, agora o Zé Goulart. Quem será o próximo a barrar Moraes? E Nicolas não fugiu do Brasil. Moraes, sim. Estavam sendo compartilhadas a cada segundo. Imagens zombando do ministro sendo escoltado para fora do aeroporto, piadas sobre ele não conseguir nem entrar no Zezéloa enquanto Nicolas era convidado a viver lá. Tudo isso circulava sem controle. Era impossível segurar a avalanche de reações. A TV tradicional tentava de tudo para ignorar o episódio. Durante os telejornais, os apresentadores faziam malabarismos para evitar falar sobre o assunto. Alguns veículos optaram por minimizar a importância da expulsão de Moraes, alegando que se tratava apenas de um problema burocrático. Outros simplesmente tentaram mudar de pauta e focar em outras notícias. Mas o estrago já estava feito. O silêncio da grande mídia só reforçava o que todos já sabiam. O sistema estava perdendo o controle da narrativa. Nos grupos de WhatsApp e Telegram, o assunto era um só. Pessoas que antes não se interessavam por política agora estavam comentando sobre o que havia acontecido. O caso de Moraes havia ultrapassado o nicho político e se tornado uma história nacional. Era a prova definitiva de que os tempos estavam mudando. O Brasil não dependia mais de ministros togados ou de jornalistas engajados para decidir o que era verdade. As pessoas estavam enxergando com os próprios olhos. Enquanto isso, Nicolas Ferreira só crescia. Sua imagem se fortaleceu como nunca antes. Ele havia recusado um green card, optado por ficar no Brasil e reafirmado sua intenção de lutar por um país melhor. Enquanto Moraes tentava desesperadamente reverter o desastre, Nicolas ganhava ainda mais apoio popular. O povo não queria mais líderes que fugiam do Brasil ou que se vendiam para o sistema. Eles queriam alguém que realmente lutasse pela nação. E você? O que achou dessa reviravolta histórica? Comenta aqui, o Brasil acordou. E agora eu quero saber de você. Se você votaria em Nicolas para presidente, comenta aqui embaixo, Nicolas 2026, e mostra que o Brasil quer mudança de verdade. Se você chegou até aqui, comenta a velha política caiu, para eu saber que você assistiu até o final. Não esquece de deixar o like, isso ajuda demais o canal e faz esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro da verdade sem censura. E não sai daí, porque o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clica agora e continua acompanhando tudo o que a grande mídia não quer que você saiba.